Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui, uma vez mais reunidos, nessa casa que nos acolhe com muito amor, no plano espiritual dessa casa, para mais uma passagem do Evangelho. Hoje vamos falar sobre uma primeira parte, capítulo 23, Moral Estranha, dos itens 1 a 8, e fala sobre os itens odiar os pais, o aborrecer pai e mãe, abandonar pai e mãe e deixar os mortos enterrar os seus mortos. Vamos iniciar com uma pergunta. Qual a mais nobre das profissões? Se nos fosse perguntado qual a mais nobre das profissões. Muitos diriam que todas, né? Todas as profissões, desde que exercida com nobreza, ela é válida, é importante. Mas tem uma, que, em particular, que sustenta todas as outras, que é a de professor. E todos nós, na nossa vida, guarda, né, na nossa lembrança, um professor querido, uma professora querida, né, que nos ensinou com carinho, com dedicação, né? Temos uma lembrança agradável de vários professores na nossa vida. E Jesus foi o mestre por excelência, né? Ele tinha uma forma especial de ensinar e se destaca até hoje. Tanto é que nós estamos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos. Ele tinha uma forma especial de ensinar. Ele não tinha aquela preocupação de só passar informações. Ele, através de uma linguagem peculiar, vívida, impactante muitas vezes, carregada de parábolas, de metáforas, de hipérboles, ele ia desvendando, ia nos mostrando as coisas espirituais, né? Mas como nós podemos entender essas palavras radicais de Jesus, né? Odiar pai e mãe, aborrecer pai e mãe, deixar os mortos enterrar os seus mortos? O segredo está em compreender a pedagogia, a forma que Jesus ensinava, a intenção das suas palavras. Agora vamos voltar assim, como nós entendemos como deve ser um professor? Como imaginamos um bom professor? Como nós lembramos aquele professor ou professora que nos marcou? É aquele professor que usava a criatividade para ensinar, para mostrar, né, as suas aulas, alcançar os objetivos. Achava um jeito de atrair a nossa atenção. Quer dizer, mesmo do aluno mais indiferente, ele dava um jeito de provocar, né, a atenção. E se nós tivéssemos uma receita de um bom professor, seria mais ou menos assim, né? 2 xícaras de sabedoria, 1 xícara de paciência, 1 xícara de criatividade, 1 colher de sopa de alegria, 1 pitada de coragem, junta tudo isso e acrescenta muito amor. Jesus teve muitas profissões. A de carpinteiro, que está no Evangelho, aprendeu do pai, mas muitos vão dizer que Jesus também foi médico. Teve a profissão de médico. Foi advogado, foi psicólogo, mas a mais famosa é a de professor, de mestre. E como professor e como mestre, ele usava todos os meios possíveis e imagináveis para ensinar. Aliás, não tinha tempo quente para Jesus. Todo momento ele utilizava para ensinar.
Ele ensinava em qualquer lugar, em qualquer momento. Fizesse chuva ou sol, estava lá para ensinar, para semear. E para todos os tipos, né? Para os discípulos dele, para os alunos, espectadores, ouvintes. Ele ensinava a todos. E ensinava sempre, né? Ensinava uma vez, ensinava duas, ensinava 70 vezes 7. E nesses ensinamentos, o que ele fazia? Usava metáforas, parábolas, para transformar conceitos espirituais em coisas que pudesse ser compreendida para o seu ouvinte, tornar mais acessível, mais memorável. E às vezes ele recorria a expressões simples, ora ele recorria a expressões mais fortes, mais impactantes. Ele buscava para o seu ouvinte passagens, né? Figuras, imagens familiares, ao mesmo tempo que através dessas imagens ele trouxesse verdades espirituais, verdades sobre o reino de Deus. Só que às vezes Jesus carregava nas tintas. Ele usava uma linguagem mais forte para enfatizar um ponto. E às vezes acaba sendo excessivamente dramático, ou usar hipérbole. Querem ver dois exemplos? Dois exemplos que eu vou dar envolvem o termo talento. Nós vamos ouvir esse termo na parábola dos talentos e na parábola do credor incompreensivo. Da parábola dos talentos, à primeira vista, um talento é pouco, outro recebeu 2, outro recebeu 5 talentos. Se a gente ficar atento só à quantidade, 1, 2, 5 no máximo, acharemos pouco. Mas o que vem a ser talento? Talento é uma medida na época de Jesus. Fica um pouco difícil nos dias atuais, mas mal comparando, podemos ter uma ideia aproximada que talento era uma unidade monetária, mas também uma unidade de peso. Um talento na época de Jesus era equivalente a 6.000 denários. Mas o que é denário? Denário é o valor pago por um dia de trabalho. Né? Assim, um talento representava o salário. Um talento representava 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. E 6.000 dias de trabalho são aproximadamente 16 anos de trabalho, pouco mais de 16. Mas também, como eu disse, além do talento ser uma unidade monetária, era também uma unidade de peso. E um talento poderia significar 34, um pouco mais de 34 quilos. Então, um talento, na época de Jesus, era muito elevado. Tanto em termos de dinheiro, quanto de peso. E uma quantia que, mesmo nos dias atuais, significava uma pequena fortuna. Então, aquele que recebeu um denário, um talento, ele recebeu aproximadamente o equivalente a um pouco mais de 16 anos. Quem recebeu 5, mais ou menos 80 anos de trabalho. E passando para a outra parábola do credor incompassivo, quer dizer, ele usa a palavra talento para dar o exemplo de perdão, contando a parábola sobre o perdão, que conta aquela história do servo que devia ao rei uma dívida de 10.000 talentos. Vocês já começam a fazer as contas, né? Lembrando que um talento era 6.000, 10.000 talentos, 60 milhões
de dias de trabalho. Então, se convertendo para dias, esses 60 milhões de dias são 164.384 anos. Se queremos transformar isso em dinheiro, vamos pegar o nosso salário mínimo. Transformando o salário mínimo por dia, seria mais ou menos R$50 por dia. Aí multiplica por 60 milhões. Essa era a dívida daquele servo. Então, é uma hipérbole que Jesus estava mostrando, né? Que o credor devia 10 mil talentos. E ela representava uma dívida extremamente grande, que era impossível de ser pago. Mas qual que é a ideia central? É mostrar a bondade do rei, a misericórdia do rei, de perdoar essa dívida. E logo em seguida que é perdoar essa dívida, esse servo ele encontra um colega que estava devendo 60 denários. Diferença, né? 60 denários significava 3 meses do salário. Então essa parábola de Jesus está mostrando o quê? A ideia, né? A imensidão do perdão de Deus para conosco. A dívida de 10 mil talentos, os nossos erros, os nossos deslizes, e a nossa obrigação de perdoar os outros. E as dívidas dos outros, comparada à dívida que temos com Deus, é muito menor. Então essa quantidade que Jesus usou é uma forma de carregar nas tintas, enfatizar a profundidade do perdão divino e a seriedade, a importância de perdoar. Jesus era famoso por contar parábolas, que é uma história com um fundo moral, né? Um significado mais profundo. Eles são famosos, né? A parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, do filho pródigo. São histórias, por natureza, elas são dramáticas, são fortes, que visam transmitir o quê? Verdades espirituais, de forma a gente memorar, se lembrar. E Jesus usava hipérboles, que são figuras que empregam exagero, para enfatizar um ponto, nunca para enganar. Jesus enfatizava. Temos alguns exemplos. Ele falava, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não podemos levar ao pé da letra, ninguém vai imaginar um camelo passando por um buraco de agulha. A ideia era mostrar a dificuldade. E tem aquela, se o teu olho direito é motivo de escândalo, motivo de pecar, arranca-o e joga fora. Jesus, obviamente, não estava sugerindo a nos mutilarmos, né? Não era um mandamento de automutilação, mas sim de a gente ser radical na procura de melhorarmos, achar um jeito de remover os nossos vícios, erros que nos levam a pecar. E quando ele fala, por exemplo, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave do teu olho? É um exemplo para mostrar a hipocrisia de procurar ver o erro no outro, e às vezes nós somos possuidores de um erro tão ou a mais do que aquele que nós estamos vendo no próximo. Então, o propósito de Jesus ao usar esse tipo de figura de linguagem era nunca de enganar, ele não distorcia a realidade, mas sim o quê? De chamar a atenção, mostrar facilitar a memorização, provocar principalmente a reflexão, para enfatizar a sua mensagem. Afinal, né, as histórias
impactantes, as histórias fortes, elas nos marcam, elas nos prendem a atenção. As mensagens impactantes, elas ficam gravadas na nossa memória, são mais fáceis de serem lembradas, de serem transmitidas. Quer dizer, o exagero força a pensar, força a pensar no que ele estava dizendo. Só que além do sentido literal, para alcançar a verdade espiritual. E certos temas de Jesus, principalmente um tema que foi muito recorrente, e talvez o principal mensagem de Jesus foi do reino de Deus. E é de uma importância tão capital que exigia uma comunicação forte, poderosa de Jesus. Tanto é que Jesus nos fala, nos convida a buscar primeiro o reino de Deus. E fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus, como excelente mestre, ele usava dessa linguagem vívida, marcante, para ensinar verdades profundas e impactantes. Ele, com essas tintas, carregado nas tintas, ele quis pintar um quadro que permaneceria na mente e no coração dos seus ouvintes, que permanece até hoje. Quer dizer, Jesus falava de outras coisas, falando de coisas. Parece estranho, mas não é. Vai lembrar aquela frase, as melhores coisas da vida não são coisas. Pode reparar. As melhores coisas da vida não são coisas. E Jesus, com os seus ensinamentos, e principalmente com os seus exemplos, ele nos convida a pensar que a verdadeira riqueza e felicidade não estão em bens materiais, não estão em posses, não estão em aquisições. Tanto é que ele aconselha: não ajunteis tesouro na terra. E as melhores coisas, quando a gente fala as melhores coisas, a gente se refere a quê? As nossas experiências de vida, as nossas amizades, os nossos aprendizados, nossas aventuras, nosso amor, nossas amizades, nossa família. E coisas que preservamos, queremos tanto. Paz, alegria, gratidão, propósito, compaixão. Coisas que falam de quê? De conquistas, não materiais. Aquela conquista que nós temos de superar um desafio, alcançar um sonho, ajudar o próximo. Ou seja, tantas coisas que não são coisas. Então, os itens de hoje nos fala que Jesus realmente falou isso. Aborrecer pai e mãe, abandonar pai e mãe, deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Mas não naquele sentido literal que nós imaginamos uma primeira visão limitada. E o tempo e o plano espiritual, os nossos mentores, nos ajudem a cada vez mais a compreender as mensagens de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.